Você gostaria de ter uma ferramenta que disponibilizasse uma auditoria e desse o passo a passo para você implementar uma PWA? Essa ferramenta existe e o nome dela é o Lighthouse. Então nesse vídeo particularmente a gente vai dar uma introdução sobre o Lighthouse e a gente vai ver como essa ferramenta funciona e também a gente vai ver outras variações do seu ecossistema. Perfeito? Meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo da série Construindo uma PWA. Então, só lembrando que nesse curso, basicamente, a gente vai precisar aí de noções de programação, tanto na parte de JavaScript, como também aí na parte da programação do nosso markup, né? Do conteúdo HTML, como também do estilo. Então esse curso ele tem uma parte prática, então para você implementar uma PWA você precisa ter noções de desenvolvimento, HTML, JavaScript e CSS. Então, além dessas noções básicas, a gente vai precisar de duas ferramentas. Uma vai ser o nosso editor de texto, que nesse caso eu estou trabalhando com o Visual Code, e o segundo vai ser um browser. Então esse browser é que vai dar o suporte para a gente construir a nossa PWA e a gente fazer o teste da nossa aplicação. As opções que eu recomendo, Google Chrome e o Firefox. Essas duas opções a gente vai ter um set de ferramentas que vai nos ajudar a inspecionar a nossa aplicação e ver os principais pontos que a gente precisa atacar, ok? Então a gente tem outros browsers no mercado, a gente tem o Safari e o Microsoft Edge. O Safari ele tem opções de ferramentas de desenvolvimento, mas eu posso dizer que o Safari ainda está alguns passos atrás do Firefox e do Google Chrome, ok? Então agora a gente vai pular aqui para o nosso browser e eu vou mostrar como você consegue acessar o Lighthouse. Então para isso a gente vai precisar abrir o nosso Chrome DevTools. Então o Chrome DevTools ele vai ter aí uma série de ferramentas que vai ajudar no desenvolvimento. Então a gente consegue aqui clicando, então eu estou aqui no meu browser, eu posso tanto ir na parte de View, Developers, então eu posso ver Developer Tools. As teclas de atalhos que a gente vai ter, né? Se eu quiser acessar diretamente o Developer Tools, eu vou pressionar Command Option, a letra I. Se eu quiser direto para a parte de inspecionar os elementos HTML, vai ser Command Option C. Se eu quiser diretamente para o Inspect do JavaScript, os comandos que a gente vai utilizar vai ser Command Option J. Perfeito? Eu vou clicar para abrir essa opção. Eu também tenho uma segunda opção. Clicando com o botão direito, a gente consegue também, através do Inspect, acessar essa aba. E aqui, quando eu abro o nosso DevTools, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma aba de Audit, Applications, Source, Elements, Console, Network, Performance, Memória e Segurança. Então, cada uma dessas abas vão ter funcionalidades específicas. A aba do Lighthouse, aqui ela está em primeiro lugar. Pode ser que no seu browser ele esteja em um lugar diferente. Isso porque essas abas elas podem ser customizáveis. Então o que foi que eu fiz? Eu já arrastei aqui a aba de auditoria para a primeira posição. Então a gente vai ter mais outras opções. Eu posso selecionar um elemento, então quando eu clicar aqui, a gente vai navegar em nossa aplicação e ele vai apontar qual elemento que eu estou inspecionando. Um recurso novo dessa versão recente do Chrome, que ele vai nos dar também as propriedades. Se você estiver rodando uma versão antiga, anterior a 74, você não tem acesso a essa informação. Mas esse também é um recurso novo, essa parte que vai nos dar tanto o elemento, a classe que ele está aplicando, sua largura e altura e algumas propriedades CSS. Então aqui eu comprimi minha janela, né, para simular uma visualização mobile, mas também a gente pode fazer isso utilizando aqui a opção Toggle Device Bar. Então quando eu clicar nas configurações, como por exemplo aqui, eu posso selecionar o Pixel 2 e ele vai me dar uma resolução do Pixel 2. Eu vou só voltar para a nossa view anterior, né, que eu estava organizando aqui nossa janela. Vou desativar a parte do mobile, vou deixar assim do jeito que está. E agora, relacionada à auditoria, o que a gente vai ter? A gente vai ter as opções de device, as opções de auditoria e o tipo de conexão que a gente vai simular. Então, primeiro,
item, né, os devices. Eu posso tanto fazer a simulação com mobile, como também eu posso fazer a simulação desktop. No caso de PWAs, agora, né, já é possível a gente ter PWAs tanto em desktop quanto em dispositivos móveis. Então PWA não é um recurso especificamente para mobile. A gente consegue desenvolver PWAs para desktop. Então a gente vai ver nos vídeos seguintes aí como é que a gente consegue implementar uma PWA para o desktop. Então na parte de auditoria a gente vai ter uma série de recursos que vão ser performance, progressive web apps, melhores práticas, acessibilidade e SEO, ok? Quando eu selecionar um desses itens, eu posso aí ter uma auditoria para todos eles. Eu também posso fazer um check e escolher apenas um recurso. Então nesse caso eu vou deixar somente a Progressive Web App marcada. Essa branch que eu estou utilizando aqui já é uma branch de um exercício mais para frente, né? Então é uma branch aí do 14º vídeo. Então a gente já implementou uma série de recursos e alguns recursos também eu fiz alteração somente para teste. Então esse recurso, quando a gente setar e rodar a nossa auditoria, então esse teste da nossa PWA, ele vai focar em 3 grupos. A performance, né, se ela vai ser rápida ou reliable, né? Então essa parte reliable, a gente está especificando se nossa aplicação ela é resiliente, essa é a palavra. Então se nossa aplicação é resiliente, ela consegue aí gerenciar quando a nossa aplicação está offline. Porque no mundo hoje moderno, a maioria dos usuários estão rodando nossa aplicação num device mobile. Num dia normal, ele vai pegar um ônibus, ele vai pegar um metrô, ele vai perder a conexão em um túnel ou no metrô que tem uma passagem subterrânea. Então, isso aí é muito comum, o usuário está, né, perdendo a conexão. Como também a gente tem as questões de fake Wi-Fi. O usuário, ele vai estar com um sinal de conectado, mas ele não vai ter nenhuma conectividade, ele não vai conseguir transferir e receber nenhuma informação. Então, se nossa aplicação é instalável, esse vai ser o segundo item. Todos os itens aqui estão positivos, então a gente conseguiu um positivo desses 3 itens, então a gente consegue ter um feedback que o nosso item é instalável. Então se a gente implementasse esses 3 itens, a gente teria 3 ícones aqui sinalizando que nossa PWA ela está 100% compatível. Ela é rápida, ela é instalável e ela está otimizada. Um ponto importante, se tudo ocorrer bem, a gente vai ter o check de positivo, se não, a gente vai ter um alerta dizendo, olha, você precisa resolver alguma coisa. Se eu expandir esse item, eu tenho mais descrição e também eu tenho um link para um tutorial que vai nos ensinar como resolver esse problema. Então, tanto isso para o item 3 do quesito FAST, como também a questão do redirect. Aqui eu estou rodando uma aplicação no localhost, então o HTTPS vai dizer que está ocorrendo, mas no meu servidor não faço nenhuma configuração de forçar as requisições HTTP para HTTPS, então a gente perde aqui esse recurso. Perfeito? Então essa auditoria ela está sendo gerada pela versão 4.3.1. Pode ser que você aí esteja utilizando, né, uma versão no futuro. Alguma coisa pode mudar nesse feedback, mas sempre a questão da auditoria você vai escolher qual tipo de device, qual a categoria da auditoria que você quer rodar e qual conexão você executa, e você vai ter uma interface dependendo da versão. Essa versão que eu estou utilizando é a versão 75 do Chrome. Então essa interface aí mudou na versão 74, porque anteriormente a gente tinha esse feedback através de um score, que também parece muito com o score que a gente tem relacionado à performance, que vai de 0 a 100. Perfeito? Então essa vai ser a parte de auditoria. Se eu quiser checar como minha aplicação funciona, eu vou conseguir identificar alguns recursos da minha PWA dentro da aba de aplicação. Então eu consigo enxergar o meu cache, eu consigo ver como funciona o meu manifest JSON. A gente também vai ter um vídeo especificamente para implementar o manifest JSON. Eu também tenho aqui o acesso ao meu Service Worker, então eu tenho como saber qual a versão do meu Service Worker e quando ele foi instalado. E também eu tenho a opção de armazenamento, então eu posso limpar o armazenamento
da minha aplicação. Então, se eu estiver utilizando algum recurso como IndexedDB, WebSQL ou cookies, a gente tem como controlar e limpar essas informações. Então, aqui a gente tem, né, esse breve overview sobre o Lighthouse. Nos próximos vídeos a gente vai ver como instalar um Service Worker, mas também na sequência eu vou estar incluindo como a gente vai inspecionar, né, como funciona essa aba de aplicação, por exemplo, em outros browsers como o Safari e o Firefox. Perfeito? Então até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço e dê um like no vídeo também. Siga o canal se você gostou desse conteúdo e compartilhe. Falou, até logo!